Olá a todos que estão me assistindo. Mais uma vez estou aqui com você para podermos fazer alguns estudos bíblicos. No vídeo anterior nós estudamos sobre a bebida alcoólica, mais especificamente sobre o vinho. Hoje estaremos fazendo um estudo sobre a Igreja de Jesus Cristo. Muitos nos dias de hoje estão esperando um avivamento pentecostal, como ocorreu na Rua Azusa nos Estados Unidos. Mas irei mostrar aqui no estudo que este avivamento possivelmente não vai acontecer. Este avivamento que virá nos próximos dias ou nos próximos anos será um avivamento do despertar do conhecimento do verdadeiro Evangelho. A tecnologia ela veio para nos ajudar, e isso o Evangelho está sendo propagado através de WhatsApp, Facebook, Google+, e inúmeros meios de comunicação. Hoje estamos em média 60 milhões de pessoas evangélicas e possivelmente chegaremos a 80 milhões até 2020. Com essa grande tecnologia, essa grande massa conhecendo o Evangelho, que é o propósito de Jesus Cristo, anunciar a toda criatura. Porém agora para os próximos anos ou para os próximos dias que há de vir, teremos sim um avivamento do conhecimento do verdadeiro Evangelho. Muitos se têm pregado outros evangelhos, como Paulo lutava muito contra no começo da igreja primitiva, e hoje nós temos visto isso acontecer novamente. Estão pregando o evangelho de forma errônea, de forma para aproveitamento próprio, para um aproveitamento financeiro. E esse não é o objetivo do evangelho. Veremos no detalhe sobre a igreja, sobre templo, sobre a teologia da palavra, sobre a igreja de Jesus Cristo. Vamos então entrarmos no detalhe do estudo para podermos entender passo a passo, item a item. Vamos então entrarmos no estudo. Vamos então entrarmos aqui no estudo sobre a igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. O objetivo desse trabalho é a revelação da verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Martinho Lutero conheceu essa verdade estudando sobre o livro de Romanos. E ao se deparar com toda a verdade, contradizendo com o que estava acontecendo no seu tempo, ele lutou contra, protestando as leis da Igreja Romana, e formou-se então os protestantes, que são hoje todos os evangélicos do Brasil e do mundo. Assim como Martinho Lutero recebeu a revelação da verdade, o objetivo aqui é que você também receba esta verdade e que para que você enxergue muito mais além do que você consegue observar nos dias de hoje. Vamos então entrarmos no detalhe do estudo. O estudo mostra que a igreja de hoje, a igreja de Jesus Cristo hoje, todas, sem exceção, está fria, o Espírito está afastado, o Espírito Santo poucas vezes se manifesta dentro dos cultos. Isto porque Jesus ele já nos avisou o que aconteceria nos dias de hoje. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por isso, multiplicará-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho será o evangelho pregado em todo o mundo, testemunha de todas as nações, então virá ao fim. Ou seja, um evangelho frio que todos dizem que a qualquer momento teremos um avivamento como o da Rua Azusa nos Estados Unidos. Mas isso não é verdade. Nós não receberemos esse avivamento de fogo, como houve em Atos capítulo 2. Nós receberemos um avivamento do despertar da verdade. Você receberá conhecimento como uma chave e você verá o evangelho de outro ângulo. Da forma que você vê hoje, talvez você com esse estudo, você vai passar a enxergar de uma outra forma. Porque a palavra é viva e eficaz. E onde conhecereis a verdade vos libertará. Vamos então dar sequência no trabalho. O estudo nos mostra que hoje estamos em torno de 60 milhões de evangélicos. E até 2020 estaremos em torno de 80 milhões. 80 milhões de evangélicos, um dos maiores do mundo, porém um dos mais analfabetos de Bíblia. Ou seja, o que falam, nós obedecemos. O que falam dentro da igreja, o que os líderes falam, o povo obedece, sendo escravizado, que na qual parece uma verdade, mas não é uma verdade. Não é o evangelho puro dos dias primórdios dos apóstolos. E esse trabalho nos traz ao modelo ortodoxo, ao modelo da verdade, na qual os discípulos pregavam. Então a internet, as mídias sociais, está nos ajudando
O Evangelho está crescendo e as pessoas mais e mais estão conhecendo através dos meios de comunicação o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, um Evangelho meio impregnado, na qual hoje estaremos tentando mostrar e tentar lhe devolver a origem da verdade do Evangelho dos Apóstolos. Vamos então dar sequência. Então, ide anunciar a novidade, assim como eu estou fazendo hoje. Se você gostou, compartilhe. Mande para outras pessoas esse trabalho para que eles também possam estar se despertando para a verdade. Então vamos para o tema. O tema é igreja e templo. Ou seja, a igreja é amor, fraternidade, salvação de almas. Então, este tema ele nos traz uma revelação na qual vimos o que é uma igreja e o que é um templo. São coisas distintas. Igreja está voltada para o amor, a fraternidade e a salvação de almas. E o templo está ligado à religiosidade. É uma instituição, é uma condição predial que uma instituição toma conta, uma instituição administra. Então vamos no detalhe. O que é igreja? Igreja é um conjunto de pessoas com o objetivo de adorar a Deus, com a mesma fé. Igreja não é templo. Igreja são pessoas. E templo? Templo não é igreja. Templo é uma condição predial, é um prédio que é controlado por uma instituição. Então, não se confunda. Igreja é uma comunidade de fiéis ligado à mesma fé, um conjunto de pessoas. E templo é uma instituição predial administrada por uma instituição. Que fique bem claro, uma coisa é diferente da outra. Então, se você já sabe o que é templo e o que é igreja, vamos então entrarmos na evolução da igreja. Ou seja, na evolução de como o evangelho é ministrado dentro dessa comunidade, dentro desse grupo de pessoas. E o que essas pessoas falam sobre o evangelho. Temos aqui o primeiro modelo, o modelo original dos apóstolos, na qual todos os cultos, cada símbolozinho desse é um culto durante um ciclo de mês ou de ano. Cada ponto desse representa um culto que está ligado ao centro da palavra, a salvação. E a parte de cima, a prosperidade. Então aqui vimos que no original não se fala em prosperidade, se fala em tribulação. O apóstolo Paulo, na sua carta escrevendo aos Romanos, ele diz que a tribulação gera perseverança, você vai perseverando. E com isso, essa perseverança ela vai gerar uma experiência de vida, uma experiência religiosa. E essa experiência vai gerar uma esperança, uma fé inabalável. Então isso aqui que prega os apóstolos, como Paulo escreveu aos Romanos. Tribulação gera perseverança, perseverança gera experiência, e experiência gera a esperança, a salvação, a fé em Cristo. Este é o modelo pregado por Paulo, escrito em suas cartas aos Gálatas, aos Romanos, o verdadeiro evangelho dos apóstolos. Esse aqui é o modelo que eu representei aqui como uma lâmpada incandescente, uma lâmpada quente, uma lâmpada que traz luz e calor. Nos dias de hoje temos mais dois modelos de igreja, mais dois modelos de comunidade de pessoas que revelam o evangelho das seguintes formas. Temos aqui os pontos iniciais dentro do centro, que são os cultos de Santa Ceia, alguns cultos que pregam o verdadeiro evangelho. Porém, você percebe que alguns cultos saem para a linha da prosperidade. O que são isso? São campanhas, são votos direcionados a arrecadar recursos financeiros. Então, alguns cultos, eles pregam a verdade. Outros cultos, eles direcionam para arrecadar dinheiro. São os evangelhos mistos. Representei aqui como uma lâmpada fluorescente. Uma lâmpada que traz a luz, também traz a luz, porém é uma lâmpada morna. Uma lâmpada que em Apocalipse diz que o Senhor ele está a ponto de vomitar. Porque ora fala a verdade, ora leva para o lado do dinheiro. É uma coisa mista. Então, analisando aqui o gráfico, talvez você esteja aí pensando que este mesmo é o propósito, fazer você pensar, fazer você ver esses cultos aqui de Santa Ceia que você estava, a palavra foi ministrada com fervor, uma palavra boa, porém você vai em outros cultos, você vê o dinheiro tomando conta. Então essa ideia desse gráfico é fazer você realmente pensar e ver a situação em qual você se encontra.
e ver que você está na luz, porém morna, não tem calor. É uma igreja mista. Vamos então partir para a última, que é a igreja voltada totalmente para a prosperidade. A igreja que raramente vem aqui no centro, que às vezes são os cultos de Santa Ceia também, que ainda assim, muitas igrejas, ainda mesmo na Santa Ceia, fazem seus votos de prosperidade. Então aqui é o evangelho da prosperidade, os neopentecostais, aqueles que tudo fazem em prol do dinheiro. E aqui representei aqui como uma lâmpada de LED, uma lâmpada que também traz luz, muita luz, atrai muitas pessoas, porém é uma lâmpada fria. Não existe mais o calor do Espírito Santo nesses lugares. Às vezes acontece deles ministrarem alguma palavra voltada para Deus, fazem até cultos voltados para o Espírito Santo, onde eles dizem, hoje o culto é em busca do Espírito Santo. E aí neste momento há luz, mas 99% dos seus cultos são campanhas voltadas para o dinheiro, para a prosperidade, onde eles dizem que você estimula a fé para poder colocar a fé em ação, e assim fazem com que você é o verdadeiro religioso, o verdadeiro que está na verdade, mas é por enganação. Estaremos mostrando a seguir. Então aqui o cenário atual, onde o errado parece que é certo e o certo parece que é errado. Temos aqui o modelo certo, o modelo primitivo, como representei com a lâmpada incandescente, que tem luz e calor, porém hoje ninguém usa mais, ficou fora de moda. Hoje a moda é o show gospel ou prosperidade aqui no LED, né? Recursos financeiros, LED traz recursos financeiros. Então hoje o cenário é esse, o cenário atual, onde tudo que é errado parece certo e tudo que é certo parece errado. Exatamente como vivia os dias do profeta Isaías, que profetizou sobre o exílio e ninguém deu atenção. Então o foco hoje aqui é fazer você pensar, fazer você voltar para a origem, assim como o profeta Isaías, Ezequiel fizeram no tempo deles, assim estou fazendo hoje para que você desperte para a verdade. Então vamos agora aqui entrar no detalhe, um por um, do verdadeiro evangelho. Ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, e servirá tão somente aos que são do caminho. Os ímpios e os insensatos escolherão não seguir por ele. Isaías 35:8. Como eu disse, Isaías profetizava exatamente isso que eu estou falando hoje. Na época dele não foi diferente, mas o que aconteceu com o povo foi exilado por Nabucodonosor. Então vamos lá, vamos dar sequência. Vamos analisar aqui o gráfico da salvação, onde ponto a ponto os cultos são totalmente direcionados para a salvação, para o verdadeiro evangelho. E em nenhum momento ele sai fora da curva para pedir dinheiro, para a prosperidade. É um conjunto de pessoas com uma fé original, voltada 100% para a salvação de almas. E aqui os dois modelos que mostrei, o misto, que às vezes fala sobre o evangelho, e muitas das vezes também fazem campanhas para arrecadar dinheiro, campanhas para a prosperidade, campanhas para manter a vida dos líderes em alto padrão, com carros de última geração, casas de luxo, viagens para o mundo todo. Então você tem que pagar este custeio. Então aqui eu mostro nesse misto uma forma que eles fazem para que você possa pagar com campanhas, envelopes, e aí sim eles terem recursos para poder manter uma vida de luxo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que vós tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema significa maldito. Ou seja, eles que te dão um envelope e você que pega um envelope, nada mais, nada menos do que uma maldição você está pegando, ao invés de bênção, como eles falam. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho que, além do que já recebeste, seja maldição, anátema. Então, temos aqui os evangelhos do anátema, da maldição. Um outro evangelho, o evangelho da prosperidade, o evangelho da motivação. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo, é um outro evangelho que hoje você vai estar aprendendo e visualizando de uma forma diferente a palavra do Senhor. Então ainda não consegui entender, parece que ainda não ficou claro, né? O ensinamento ainda não ficou muito claro, ainda estou com algumas dúvidas. Como saber como eles usam, como eles são?
como os falsos profetas roubam o seu dinheiro para poder manter a luxúria da vida deles. Eles pegam envelopes e aqui nessas campanhas, cada campanha dessa é um envelope diferente que ele dá para você, falando de uma passagem do Velho Testamento, de um sacrifício que você precisa fazer para poder ativar a tua fé. E aí você pega um envelope desse, lança aqui uma oferta e aí você contribui para a prosperidade dos líderes. E ora, às vezes ele volta para o evangelho para poder disfarçar, mas 99% das vezes rola um envelopinho dentro do culto para poder entrar verba financeira para manter a luxúria dos líderes. E existem vários modelos, e todas elas, na maioria, eles usam o Velho Testamento, um sacrifício como passagem, como palavra, e como eles fizeram, você também tem que fazer. Vamos então, e o resultado? O resultado é muito dinheiro. O resultado é muito dinheiro entrando, e alguns deles até colocam uma arca, e você coloca um envelope dentro, como acontece nas fogueiras santas, nas pescas maravilhosas, que eles pegam muito dinheiro dos pobres coitados que não conhecem a verdade. E aqui algum exemplo da revista mais famosa sobre recursos financeiros, que é a Forbes, mostra alguns milionários dos dias de hoje, 130 milhões, 250 milhões, chegando até quase 2 bilhões de reais arrecadado com o dinheiro das pessoas nas igrejas. E aí eles mantêm um luxo que poucos têm no Brasil, refinanciados por você. Talvez você esteja pagando ônibus e bancando aqui um luxo invejável para esses camaradas. Uma casa de sonho e talvez você esteja pagando aluguel. Então esse é o resultado para que você desperte. E qual é o discurso que eles usam? Normalmente é o Velho Testamento, é um sacrifício, o sacrifício de Abraão com Isaac, Gideão, ou eles usam a passagem de Gideão, normalmente uma do Velho Testamento. E também do Novo Testamento, a famosa da pesca maravilhosa, na qual os discípulos pescaram a noite toda, não pegaram nada. E aí Jesus mandou ir jogar do outro lado, e aí eles pegaram grandes peixes. Então assim eles te dão um envelope, e você lança ali no envelope, e você vai pegar grandes peixes. Esses são os recursos que eles usam. Mas, vamos ler aqui. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuro, e não a imagem exata das coisas, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou em vão. O que está querendo dizer aqui? Para que você desperte contra o discurso que eles falam. Eles falam que você tem que fazer um sacrifício. E aqui a passagem diz que se você fizer um sacrifício pela lei, o sacrifício vem da lei de Moisés. E se você cumprir a lei de Moisés, em vão Cristo sacrificou por você. Você não precisa mais fazer sacrifício, porque Cristo fez o sacrifício por você. E se você fizer sacrifício mesmo assim, em vão Cristo morreu na cruz. Porque Cristo morreu para cobrir a lei. E se você está na lei, não foi necessário Cristo morrer por você. Mas se você acha que Cristo morreu por você, você não mais precisa fazer sacrifício. Esse foi um grande desafio do apóstolo Paulo no tempo deles, porque os judeus praticavam o sacrifício. E Cristo dizendo que não precisava mais sacrificar cordeiro, nada mais, ele era o cordeiro. Houve muito conflito com Paulo e os outros apóstolos. Então esta foi a grande luta do tempo dos discípulos, e que hoje tudo se volta, a história está se voltando, e novamente estamos lutando contra o que já foi lutado há 2000 anos atrás. Então desperte para o engano, desperte para que você não seja enganado, não sacrifique, porque se você sacrificar, você está anulando a morte de Cristo na cruz. Então essa foi a revelação. Como Lutero teve essa revelação, ele teve toda essa luz ao ler o livro de Romanos, e eu espero que você também aprenda hoje tudo o que foi falado, e que você, ao ver uma palavra que seja fora do Evangelho, que a verdade, que o Espírito Santo possa revelar no seu coração, e que você possa abrir os seus olhos para a verdade, assim como ocorreu com Lutero. Então compartilhe todo esse material, tudo isso que você aprendeu. Se você não consegue compartilhar o material, fale sobre isso que você aprendeu a todas as pessoas que você conhece, para que elas não caiam no engano.
Muitas pessoas, olha só essa foto, muitas pessoas aqui com a mão no coração, aberto para a palavra do Senhor, e as pessoas aproveitam essa moleza no coração, essa entrega, e fornecem um evangelho falso para poder saquear o bolso dessas pessoas. Nos ajude, anuncie o verdadeiro evangelho do Senhor, o evangelho da salvação. E aqui vou colocar alguns modelos remanescentes. Tem algumas igrejas tradicionais presbiterianas, algumas presbiterianas renovadas, algumas Assembleias de Deus, principalmente aquelas em bairros bem afastados, eles ainda estão no verdadeiro evangelho. Congregação Cristã no Brasil, algumas batistas, porém todas as neopentecostais estão fora do evangelho de Jesus Cristo. Todas estão para a prosperidade, para a ostentação, e isso não vem de Deus. Então avalie a sua denominação, fale com o Espírito Santo para que ele te revele a verdade. O propósito não é matar a tua fé, e sim te trazer a revelação de Deus para a sua vida, para que você não seja enganado por falsos profetas. Que Deus abençoe a todos que ouviram essa mensagem e que você possa ter uma vida de prosperidade em Deus, não em votos, não em envelopes, mas sim na palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Espero que tenham gostado dos nossos vídeos. Inscreva aí no nosso canal para poder receber atualizações. Estaremos fazendo outros estudos bastante interessantes, estudos literários, históricos e também estudos dos dias atuais sobre grandes tecnologias que estão hoje e que há de vir. Então inscreva-se no nosso canal para poder estar recebendo as nossas atualizações. Gostaria de dizer também que todos esses vídeos que estamos fazendo não é para matar a tua fé, e sim para haver um despertamento intelectual sobre a palavra do Senhor, pois muitos são os evangélicos, muitos estão lendo a Bíblia muito pouco e com conhecimento baixíssimo, ou seja, seremos um dos países maiores no número de pessoas evangélicas, porém o mais analfabeto. Então a minha intenção é trazer o conhecimento para despertarmos para o conhecimento da palavra, para sairmos desse ranking de o maior país analfabeto de Bíblia. Então a minha intenção não é matar a tua fé, e sim te trazer um conhecimento teológico e científico da palavra para o seu crescimento científico e espiritual. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.